No passado, as pessoas costumavam ir à escola para aprender a fazer o seu dever de casa e resolver as suas provas. Hoje, todos precisam aprender a corrigir o seu dever de casa e suas provas. Po-Shen Loh, professor de matemática da Carnegie Mellon University e treinador da equipe dos Estados Unidos de Olimpíadas da Matemática. Corria o ano 399 a.C. e uma das figuras mais importantes de Atenas, na Grécia, estava sendo levada a juízo por impiedade contra os deuses, um grego, a Cebeia, e por corromper a juventude de Atenas. Essa figura era o Sócrates, que passou a história como um dos maiores filósofos da história, ainda mais graças aos relatos de seus discípulos Platão e Xenofonte. E hoje, porém à distância de 2000 anos, sabemos que na realidade a motivação era mais política do que mais nada, sendo que Sócrates tinha o hábito de questionar muito as normas e as práticas da democracia ateniense, e por isso acabou sendo condenado à morte e, ultimamente, morto com uma poção letal de chicória. E para os propósitos dessa discussão, eu quero focar aqui um momento na acusação de corromper os jovens de Atenas e sobre o porquê essa acusação foi feita. Foi feita pelo método socrático, que era um método que ele tinha de constantemente fazer perguntas, e através desse método, ele questionava muitas crenças, dogmas e fazia com que seu interlocutor fosse ver as coisas com perspectivas diferentes. Um pouco tudo o que precisamos nos dias de hoje, certo? Mas que na época era visto como algo muito ruim. E esse método foi que lhe custou caro. Ao questionar, ele expunha a inconsistência ou até a ignorância dos sábios de Atenas, e por isso podemos até chegar a dizer que Sócrates foi condenado à morte por fazer perguntas demais. E é por isso que hoje, quase 2.500 anos depois, por mais que nos não condenemos à morte ninguém por causa das suas perguntas, isso não mudou muito. Ou seja, continuamos desincentivando as perguntas em nossos sistemas educacionais e corporativos. Isso precisa mudar muito. E é justamente sobre essa nova habilidade de fazer melhores perguntas que eu chamo de prompting, queremos falar neste novo episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí. Também quero lembrar que essa 4ª temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UC&C, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Mas falando sobre nosso protagonista de hoje, o Po-Shen Loh é um renomado matemático e professor de matemática na Universidade Carnegie Mellon e é reconhecido mundialmente por sua abordagem inovadora ao ensino da matemática. Ele também é o treinador principal da equipe olímpica de matemática dos Estados Unidos, tendo levado o time a grandes vitórias em competições internacionais. E além de seu trabalho acadêmico, o Po-Shen Loh é um empreendedor e fundador da plataforma de aprendizado online XP, que promove o ensino interativo de matemática e ciência. Ele fala muito sobre como nós precisamos aprender a resolver problemas de forma diferente, e em particular sobre o papel do pensamento crítico e do questionamento, que nesse episódio irei chamar de prompting. Ele fala disto nessa próxima frase. Ouça só. People used to go to school to learn how to do the homework and do the exams. Today, everyone needs to learn how to grade the homework. This is the huge difference. Because someday, if you want to do anything in the world, the first thing you will do is you will ask ChatGPT. The role of a person in the world is going to be to solve problems. So that's why what the world needs now is a large-scale way for everyone to learn how to come up with their own way of thinking, not just how to do the problem. As pessoas costumavam ir à escola para aprender a fazer o seu dever de casa e as provas. Hoje, todos precisam aprender a corrigir o seu dever de casa. Essa é a grande diferença. Porque um dia, se você quiser fazer qualquer coisa no mundo, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar ao ChatGPT. O papel das pessoas no mundo será resolver problemas.
Por isso, o que o mundo precisa agora é de uma maneira em larga escala, com que todos aprendam a desenvolver a sua forma de pensar, não apenas como resolver os problemas. E para começar aqui, eu queria resgatar uma discussão que tivemos no episódio 164 do Metanoia Lab, onde discutimos o que deveríamos aprender ou não na era da inteligência artificial. E nós trouxemos uma discussão importante sobre calculadoras. O que as calculadoras fizeram, afinal, quando foram introduzidas nos anos 80? Afinal, fizeram com que uma pessoa leiga de matemática, mas que soubesse usar bem uma calculadora, pudesse ter o mesmo resultado de uma pessoa que tivesse um PhD em aritmética. Isso equalizou muito o conhecimento, ou pelo menos democratizou o acesso ao conhecimento. Então, de repente, a habilidade de realizar cálculos complexos já não estava mais restrita àquelas pessoas com profundo conhecimento aritmético apenas, ou anos de estudo em matemática. Uma pessoa com compreensão básica, nem só tanto da matemática, mas do funcionamento de uma calculadora, poderia hoje ter resultados semelhantes ao de um PhD em aritmética para uma vasta gama de problemas. E esse desenvolvimento trouxe à tona uma verdade fundamental sobre tecnologia: sua capacidade de democratizar acesso ao conhecimento e a capacidade de resolver problemas. Só que para o propósito desse episódio, eu vou dar um passo além nessa reflexão. Ou seja, dizer que caso o leigo de matemática saiba utilizar melhor a calculadora, irá ter resultados até melhores do que o PhD. Assim como uma pessoa que não tem conhecimento jurídico pode acessar informações na internet sobre uma área obscura do direito de privacidade de dados que um próprio advogado não sabe, porque não pode reter tanto conhecimento no cérebro humano só, ou um exemplo de um colaborador numa empresa que não é designer, mas cria uma peça de marketing pelo Midjourney, pode ter um resultado muito melhor do que um designer profissional se souber fazer o pedido certo para a inteligência artificial. E assim por diante, os exemplos são inúmeros. Então, você percebe, além de democratizar acesso à informação e conhecimento, a inteligência artificial recompensa os indivíduos que souberem formular melhor suas perguntas, seus inputs. E por mais que não sejam perguntas explícitas, podemos dizer que saiba melhor formular o problema. E eu chamo essa habilidade de prompting. E na realidade o prompting já é um termo técnico que deriva do mundo da engenharia de software e até da inteligência artificial. E a definição tradicional de prompting é que, de fato, se refere a um processo de fornecer um input, ou instruções para obter uma resposta desejada ao modelo, não é? O prompting envolve fornecer um texto, ou uma pergunta específica ao modelo de inteligência artificial para obter um output, um resultado. Esse input, às vezes, pode ser uma afirmação, pergunta ou comando, tá? E que defina o contexto para que o usuário deseja que o modelo gere. E contexto será uma palavra que a gente vai repetir muito ao longo do papo de hoje. Traduzido pelo contexto das lideranças, além de que saber imputar bem as perguntas para as inteligências artificiais, que é o primeiro ponto do prompting, a minha definição de prompting vai além e justamente contempla também o processo de fomentar uma mudança no seu interlocutor, uma mudança mental, através da formulação de boas perguntas ou questionamentos. Um pouco segundo o modelo socrático, para fazer com que justamente sejam questionadas as crenças que nos trouxeram até aqui, mas que não são necessariamente mais relevantes no mundo de hoje. Processo pelo qual ele foi eventualmente condenado à morte, aqueles quase 2.400 anos atrás, mas pelo qual teríamos que ser recompensados nos dias de hoje, já que a mudança é exponencial. O paradoxo disso tudo é que, porém, no ambiente educacional e corporativo, nós ainda incentivamos o comportamento oposto. Ao recompensar a qualidade das respostas e não das perguntas que fazemos. Veja bem, eu ainda lembro de quando eu era pequeno na escola, eu questionava muito. E com esse pensamento crítico que eu tive desde criança, desafiava muitas vezes o ensinamento de meus professores. Se eu não estava de acordo, eu simplesmente dizia. Lembro, por exemplo, que nas aulas de italiano, nós éramos obrigados a memorizar os poemas. Na Itália é um clássico a poesia Soldati, de Giuseppe Ungaretti, que é de uma linha apenas, que diz: "Si sta come di autunno, negli alberi le foglie". Pois bem, eu lembro que era avaliado pela forma em que entoava a métrica da frase, mas que nós não tínhamos em nenhuma sala de aula uma discussão sobre o que aquela frase significasse, ou sobre as infinitas interpretações que essa poesia pudesse ter. Isso me deixava muito frustrado. Então eu era recompensado pelo que eu lembrava, mas os porquês que eu trazia à tona, até nas aulas de matemáticas e física, ou questionando a moralidade dessa ou aquela outra figura histórica durante as aulas de história, eu lembro dos olhares fulminantes de meus professores, que logo respondiam que sala de aula não era para isso
e que não dava tempo para discutir coisas tão pouco importantes porque eles tinham que cumprir a ementa da aula no horário. Para um aluno questionador, isso é muito frustrante. Cada vez menos, ao longo dos anos, eu questionava muita coisa, tá? Ainda bem que eu continuei a cultivar essa curiosidade em paralelo, por mais que sozinho. E por mais que isso possa parecer coisa dos anos 90 e 2000, quando eu cresci, não é. Como professor em instituições de ensino superior no Brasil e afora, ainda vejo o mesmo método de ensino sendo aplicado, muitas vezes até nas universidades. E esse método de ensino, herança de uma revolução industrial, onde se tinha o desafio de ter bons trabalhadores massivos e operadores de máquinas, mas onde o pensamento crítico era até desincentivado porque visto como algo ineficiente ou improdutivo ou até perigoso. Imagine se alguém fosse questionar nossas ordens do alto, pensavam os líderes daquela época. Aí tem um grande problema. Ou seja, um desalinhamento gigante entre as recompensas educacionais colocadas no conhecimento, que já hoje em dia é acessível por todo mundo, através da inteligência artificial, e os skills necessários relacionados ao questionamento desse conhecimento. Veja, no episódio anterior, onde comentamos a frase do Luciano Floridi, nós falamos justamente desse gap entre skills. Percebe que nasce do nosso modelo educacional e até corporativo, que herdou a mesma prática de recompensar em base às respostas e soluções, e que nos não faz fomentar as perguntas, ou como diria o Yuri Levine, o fundador do Waze, nos não faz apaixonar pelos problemas. E o que mais precisamos aqui é reverter isso de 180 graus. Precisamos começar a recompensar as perguntas, pois as respostas as teremos pelas ferramentas de IA. E não as perguntas óbvias, mas aquelas bobas, ou aquelas improváveis, ou até impossíveis. E um exemplo vem da SpaceX e da pergunta fora da caixa que o Elon Musk fez na hora de pensar em como viabilizar a ida privada ao espaço. Veja, o maior gargalo da indústria aeroespacial sempre foi o custo do foguete. E não apenas o custo do foguete em si, mas o fato de que cada foguete só podia ser lançado uma vez, pois não havia tecnologia de pouso. Então, cada missão exigia que os engenheiros construíssem um foguete completamente novo, bem como uma nova plataforma de lançamento. Esses custos criavam uma enorme barreira para o aumento de número de missões espaciais, bem como para a viabilidade de projetos privados de exploração espacial. Então, o Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX, passou o ano tentando inovar em tecnologia para tornar mais barato o acesso ao espaço por meio de voos comerciais. E para quebrar este gargalo, afinal, Musk tinha 3 opções. Primeiro, ou comprar foguetes mais baratos de países como Rússia ou China, o que permitiria aumentar a sua frota a um custo mais baixo. Segundo, melhorar de forma marginal e consistentemente a eficiência das operações da SpaceX para reduzir os custos de produção do foguete. E terceiro, repensar completamente a engenharia do foguete e desenvolver internamente uma solução inovadora de pouso para os foguetes, permitindo que eles fossem reutilizáveis. Bom, a gente sabe que a solução mais simples teria sido seguir uma das 2 primeiras opções. Mas também sabemos que Elon Musk escolheu a terceira. O que transformou a indústria aeroespacial em dezembro de 2015, quando a SpaceX pousou com sucesso um foguete Falcon 9 em Cape Canaveral, e com Falcon 9 a SpaceX, provou e popularizou o conceito de lançar e pousar verticalmente o foguete, tá? E aí, barateou de 9 até 10 mais vezes o custo das missões espaciais. Agora, em outubro de 2024, a SpaceX, então recentemente a SpaceX foi até além, dessa vez com a Starship. Uma vez lançada a Starship em seguida, uma plataforma capturou seu foguete impulsionador Super Heavy de volta na plataforma de lançamento. O foguete foi até controlado na sua volta à Terra, onde reacendeu seus motores para desacelerar enquanto se aproximava para o pouso. 2 braços que se estendiam da torre de lançamento do Starship capturaram o foguete impulsionador, enquanto aplausos e comemorações surgiam no centro de controle da missão. Isso é simplesmente sensacional. E por mais que isso faça sentido, agora, a perspectiva a gente diz, tá, se isso faz sentido pensar dessa forma, certamente não é simples. Porque, fundamentalmente, existem 3 grandes problemas relacionados à nossa habilidade de prompting. Primeiro, não fazemos perguntas suficientes porque já achamos que sabemos das respostas. Pense bem, crianças fazem muitas mais perguntas do que adultos. E por quê? Porque ainda não têm todas as respostas, enquanto como adultos nos limitamos porque supostamente já temos as respostas. O grande problema disso tudo é que o mundo muda e as respostas mudam também, como no caso do exemplo da SpaceX feito há pouco. O segundo grande problema é que sempre fazemos as mesmas perguntas. As óbvias.
Pense bem, nós sempre fazemos perguntas óbvias como o que eu deveria fazer, mas dificilmente nos perguntamos o que eu deveria deixar de fazer. E por quê? Porque é uma pergunta difícil. Nós odiamos ter que admitir que estamos errados. E fugimos dessas perguntas. Assim como das perguntas bobas, porque temos medo do julgamento, ou das perguntas que não fazem sentido, como o que eu faria se meu budget fosse zero? Ou o que eu faria se meu budget fosse infinito? Mas paradoxalmente essas perguntas nos fazem pensar fora da caixa. São os que chamamos de experimentos mentais no episódio 43 do Metanoia Lab, sobre o Tony Hsieh. E o terceiro grande problema é a falta de especificação do contexto. Ou seja, nós não especificamos o contexto dentro do qual fazemos a pergunta. Porque particularmente no prompting para a própria inteligência artificial, se não explicarmos o contexto, não teremos um bom resultado. E faço um exemplo prático aqui. Na medida que preparando este episódio, perguntei para o Perplexity, de fato, o que era prompting, ele me disse que se tratava de solicitar algo com urgência. E o interessante é que se trata disso mesmo. Mas isso não serve pela definição que eu preciso, que é prompting na era da inteligência artificial. Ou seja, faltava contexto. E na medida que eu perguntei do que se tratava prompting no contexto da IA, ele deu a resposta correta. Tudo bem até agora. E vamos supor que, armados de uma boa habilidade de prompting, nós façamos uma boa pergunta. Será que isso vai ser a solução aos nossos problemas e vai se tratar da resposta perfeita? Não. É um pouco o que o Paul Shenlo quer dizer quando diz que todos precisamos aprender a corrigir as nossas provas. Ou seja, temos que ter também o pensamento crítico necessário para poder entender se a resposta da IA está correta ou menos. Pois afinal a IA tem ainda vários desafios relacionados ao output que produz. Desde o problema da explicabilidade, dos vieses e vários outros que nós exploramos no episódio anterior. E então como funciona isso de ter que aprender a corrigir o dever de casa? Bom, no futuro próximo, se você quiser fazer qualquer coisa, na escola, no trabalho, com certeza a primeira coisa que você vai fazer será perguntar ao ChatGPT. E para aterrissar essa analogia, quero que olhemos para qualquer bom engenheiro de software. A maioria dos bons engenheiros de software, quando recebem uma tarefa que nunca fizeram antes, o que elas fazem? Bom, elas entram, sei lá, no Stack Overflow, no GitHub, para olhar para problemas semelhantes e procurar exemplos. Eles não têm necessariamente a expectativa que isso forneça todo o código que precisam escrever, mas usam essa pesquisa para descobrir quais tecnologias podem ser mais úteis. Mas como o ChatGPT sugere as soluções, eles precisam ser pensadores rápidos e analíticos para entender se o que o ChatGPT disse está correto ou não. Então, como filosofia geral, podemos dizer que quando você está aprendendo, deve continuar se desafiando e não deve repetir as mesmas coisas de sempre. No mundo real, quando você está fazendo uma tarefa, se ela for repetitiva, você deve pedir ao ChatGPT ou a uma inteligência artificial para fazê-la. Ou usar uma calculadora ou um computador para isso, mas para saber como controlar bem essas ferramentas no mundo real, você precisa aprender a pensar. E este é o propósito do processo de aprendizado. Pela própria sequência lógica, então, podemos resumir que, na medida que superarmos os 3 grandes obstáculos que prejudicam nossa habilidade de fazer boas perguntas, nós temos que desenvolver a habilidade de prompting, que envolve 2 frentes. Primeiro, saber fazer melhores perguntas a seres humanos, para gerar boas reflexões e boas quebras de paradigmas. Mas também melhores perguntas para a própria inteligência artificial, para termos melhores respostas, melhores outputs. Só que a partir dessas respostas, precisamos ter o pensamento crítico necessário para saber avaliar as respostas que obtemos, porque também seria um enorme risco simplesmente aceitar o output da inteligência artificial de forma cega, como se fosse um copia e cola. Então, espero que você reflita em tudo isso como dever de casa. Saiba que qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação é só entrar em contato pelo meu site andreaior.com, pelo Instagram @arte de palestrar ou por meu LinkedIn, o Instagram pessoal. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UCNC, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora e até semana que vem com mais um episódio do Metanoia Lab.